Laos. Uma nação serena com paisagens naturais deslumbrantes e um povo acolhedor. Mas você sabia que por trás de tanta beleza se escondem verdades chocantes quase inacreditáveis? Um país devastado por um volume de bombas equivalente a 150 vezes o poder explosivo da bomba de Hiroshima no Japão. Ou o costume bárbaro do rapto de noivas, onde um homem simplesmente agarra uma mulher e a arrasta para casa. Sem falar em pratos aterrorizantes feitos com insetos e centopeias. Tudo isso será revelado neste documentário. Venha descobrir conosco o país mais bombardeado do mundo, onde a sombra da guerra ainda permanece voltando aos anos de 1964 a 1973. Enquanto a Guerra do Vietnã fervilhava, poucos sabiam que o vizinho Laos havia se tornado um palco central para uma guerra secreta. Naquela época, para cortar a rota de suprimentos do Vietnã do Norte, a lendária trilha Ho Chi Minh, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeios massiva que durou 9 anos no Laos. Estima-se que nesse período, os CIOA despejaram mais de 2 milhões de toneladas de bombas sobre o Laos, quase o dobro do total de bombas lançadas sobre a Alemanha e o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A destruição causada por essa campanha de bombardeios é imensurável. Em média, a cada 8 minutos, um avião americano lançava bombas sobre o Laos dia e noite sem trégua. A escala e a duração dessa guerra secreta transformaram o Laos no país mais bombardeado da história, em termos de área terrestre. O mais impressionante é que, durante todo esse conflito, o Laos era uma nação neutra que não participava da guerra, mas aceitou silenciosamente seu destino. Hoje, embora a guerra tenha terminado, seus resquícios ainda fumegam. Muitas bombas daquela época permanecem não detonadas, especialmente as bombas de fragmentação. A estrutura delas é como a de uma bomba-mãe, que dentro de si guarda centenas de bombas menores capazes de explodir individualmente. Teoricamente, essas bombas menores deveriam se espalhar pelo chão, mas cerca de 30% delas falharam em detonar na época, tornando-se assassinas silenciosas escondidas sob a terra. Especialistas alertam que ainda há aproximadamente 80 milhões de bombas não detonadas adormecidas no solo laosiano, prontas para serem ativadas a qualquer momento. A seriedade do problema é tanta que quase todas as famílias no Laos vivem com medo. E isso não é um exagero. Desde o fim da Guerra do Vietnã em 1975, mais de 20 mil pessoas foram feridas ou mortas por bombas não detonadas e as crianças são o grupo de maior risco. Muitas delas no Laos foram atraídas por esses pequenos objetos de metal brilhantes, confundindo-os com brinquedos. Uma história comovente aconteceu no sul do Laos, quando uma garota chamada Soy e seus amigos descobriram uma bomba não detonada em um campo. Eles a levaram para casa, mas a bomba explodiu subitamente, tirando a vida dos amigos de Soy, enquanto ela perdeu as 2 pernas. Histórias assim, infelizmente, não são raras no Laos. Apesar da imensa ameaça das bombas não detonadas, o povo laosiano não perdeu a esperança. Em um contexto de ajuda internacional limitada, eles se tornaram autossuficientes e formaram várias equipes locais de desarmamento de bombas, como o Projeto de Ação contra Minas Terrestres do Laos. Eles usam mangueiras de água e detectores de metal para procurar e neutralizar cuidadosamente as bombas escondidas. Embora seja um trabalho lento e perigoso, cada bomba removida representa um pedaço de terra libertado. Em 2016, o presidente dos Gilbozi, Barack Obama, tornou-se o primeiro presidente americano a visitar o Laos. Ele prometeu 90 milhões de dólares em ajuda para o país lidar com as bombas não detonadas. Embora seja uma quantia significativa comparado aos 80 milhões de bombas remanescentes, é como uma gota no oceano. Especialistas estimam que a remoção completa dessas bombas pode levar centenas de anos. O título de país mais bombardeado do mundo não é apenas um legado histórico, mas também um alerta global sobre as terríveis consequências que a guerra deixa para trás. Contudo, nesta terra tão devastada pela guerra, o Laos avança lenta e dolorosamente em direção ao futuro. Rapto de noivas. Uma tradição controversa.
Ao ouvir essa frase, muitos podem pensar em uma reviravolta dramática de um filme romântico. Mas, curiosamente, o rapto de noivas é uma prática tradicional controversa no Laos, especialmente entre a comunidade Hmong. Como o nome sugere, significa que um homem deve sequestrar a garota que deseja desposar. Em algumas comunidades Hmong, se um jovem ama uma garota, mas não tem dinheiro ou status social para pedir sua mão em casamento, ele pode optar por sequestrá-la. Durante esse processo, a garota geralmente está completamente despreparada. E mesmo quando acontece, pode nem saber que está prestes a se tornar esposa de alguém. De acordo com os costumes tradicionais após o rapto, o jovem leva a garota imediatamente para sua casa ou para sua vila, onde celebram uma cerimônia de casamento com sua família. Quanto à família da garota, eles geralmente só descobrem depois do ocorrido. Às vezes, eles se opõem simbolicamente ao ato, mas a maioria acaba aceitando. Pois, segundo as crenças tradicionais Hmong, isso é considerado uma forma necessária de estabelecer um casamento. A razão é que em certas comunidades Hmong, quando um homem deseja se casar, ele frequentemente precisa pagar um dote elevado à família da garota. Se a família for pobre e não puder arcar com isso, o rapto de noiva se torna a maneira mais rápida de se casar, sem a preocupação da carga financeira. Assim, muitos na região veem o rapto de noivas como uma demonstração da sinceridade do homem, enquanto as garotas são ensinadas desde a infância a aceitar esse destino. Algumas até acreditam que ser raptada é uma fase inevitável do casamento. No entanto, apesar de ser um costume tradicional para muitas garotas raptadas, isso não é diferente de um ponto de virada forçado onde não tem escolha. No casamento, elas quase não têm voz e muitas são levadas assim que atingem a maturidade. De acordo com dados da organização internacional SPAT, mais de 57% das garotas Hmong no Laos são forçadas a se casar antes dos 18 anos, com muitos casos ocorrendo sob a forma de rapto de noivas. Essa tradição não só viola a autonomia corporal da garota, mas também as priva da oportunidade de receber educação. Após o casamento, suas vidas são frequentemente consumidas por responsabilidades familiares e pela pressão de ter filhos, a juventude roubada e o direito de escolher seu futuro perdido. Contudo, com o tempo, o costume do rapto de noivas tem sido cada vez mais condenado e contestado. O governo do Laos promulgou uma lei proibindo o casamento infantil em 1991, mas em áreas montanhosas remotas a aplicação da lei ainda enfrenta muitas dificuldades. Talvez para uma mudança real seja preciso tempo. Mas acreditamos que a onda de modernização eventualmente chegará às vilas distantes, transformando o rapto de noivas em uma coisa do passado. Esta não é apenas uma vitória da lei, mas também um marco importante para que cada garota recupere sua liberdade e dignidade. Você acha que o rapto de noivas é uma tradição ultrapassada e condenável ou uma beleza cultural? Vang Vieng Destino. Fascinante e perigoso. Laos é um país do Sudeste Asiático famoso por suas paisagens deslumbrantes. E Vang Vieng é sem dúvida uma joia cativante, mas também perigosa. Do final dos anos 1990 ao início dos 2010, era considerado o paraíso espiritual para mochileiros. Ao visitar Vang Vieng, a maioria dos turistas alugava uma grande boia inflável, pulava no rio e deixava-se levar de um bar para outro. Em frente a cada bar, diversas atividades radicais eram montadas, como balanços gigantes suspensos em locais altos, ou mais notavelmente o temido escorrega da morte. Esse escorrega parecia um desastre de engenharia, uma rampa de aço íngreme, sem qualquer design de segurança, que levava diretamente ao rio. Parecia divertido, mas a inclinação era extrema. A água abaixo era rasa e havia pedras submersas. Pior ainda, muitos turistas, após beberem imprudentemente, pulavam do topo do escorrega, facilmente colidindo com as pedras e sofrendo acidentes em um instante. A frase escorregar e encontrar a morte não era um exagero. Somente em 2011, segundo estatísticas do hospital local, pelo menos 27 turistas morreram ao participar dessas atividades perigosas. Além disso, inúmeros outros ficaram gravemente feridos
e precisaram ser hospitalizados para tratamento de emergência. Surpreendentemente, essa atmosfera de perigo atraiu ainda mais jovens em busca de emoção. Graças a isso, a pequena cidade rapidamente se tornou um destino famoso na comunidade global de mochileiros. No entanto, à medida que o número de acidentes continuava a aumentar, o governo laosiano finalmente interveio em 2012 para pôr fim à cultura de festas desenfreadas em Vang Vieng. Uma campanha de repressão em larga escala foi lançada. Bares não autorizados foram forçados a fechar e os escorregas aquáticos e balanços mortais foram desmantelados. De um paraíso decadente e cheio de tragédias, Vang Vieng acabou retornando a um ponto turístico mais que seguro. Embora Vang Vieng não seja mais a armadilha mortal para turistas que já foi o espírito aventureiro por aqui, parece nunca ter desaparecido. Graças ao reality show sul-coreano Youth Over Flowers, filmado aqui, a cidade ficou ainda mais famosa na Ásia. Atividades como caiaque, escalada, passeios de balão e trekking estão se tornando as novas tendências para os turistas. Algumas atividades radicais, como balanços altos e parapente, ainda oferecem emoção, mas com padrões de segurança mais rigorosos. A taxa de acidentes diminuiu significativamente. Mesmo aqueles nostálgicos dos dias de festa passados ainda podem encontrar alegria aqui. Os bares ainda estão abertos e as bebidas continuam fluindo. A única diferença é que o paraíso das festas se transformou em um parque de aventuras ao ar livre, cheio de desafios e emoções. Pratos inusitados que vão te surpreender. Mas espere, no Laos a aventura vai muito além das montanhas e rios. Ela está também na mesa em cada prato que desafia o paladar com ousadia e criatividade. Um dos exemplos mais curiosos é uma sopa feita com madeira de pimenta. Sim, você ouviu certo. Utiliza-se a casca e o miolo da árvore da pimenta, cortados em tiras e fervidos, até liberar um sabor suave e levemente picante. A casca após o cozimento fica macia e comestível. Enquanto a parte interna lembra o ato de mastigar cana-de-açúcar, você mastiga e depois descarta. Para quem experimenta pela primeira vez, é como saborear a própria floresta. Uma sensação estranha, porém fascinante. Dizem que essa sopa ajuda a refrescar e purificar o corpo, como se absorvêssemos a energia natural da selva. Se acha isso inusitado, prepare-se para o próximo prato: escorpião d'água gigante. A carapaça é extremamente dura, então já se sabe que não será fácil. Mas curiosamente o sabor lembra um camarão cozido demais. O desafio, no entanto, está na textura emborrachada e difícil de mastigar, levando muitos curiosos a desistirem na primeira mordida. Outro ingrediente exótico são as larvas de formiga. Gordinhas e brancas costumam ser usadas em omeletes ou sopas, mas, surpreendentemente, não são assustadoras como parecem. Elas têm um sabor levemente ácido e uma textura cremosa. No momento em que se rompem na boca, é como se murmurassem: esse é o verdadeiro gosto da natureza. E quando você pensa que já viu de tudo, chega a vez de um chá bem peculiar, o chá de fezes de bicho da seda. Calma, o nome assusta mais do que o sabor. As fezes são limpas, secas e misturadas com folhas de chá comuns, criando uma bebida de aroma terroso e delicado que muitos descrevem como o cheiro da terra depois da chuva. No último gole, você pode se perguntar: estou tomando chá ou conversando com os bichos da seda? Seja como for, quase todos concordam. É o tipo de experiência para se viver apenas uma vez. No fim das contas, no Laos, os ingredientes vão além do inusitado. Eles testam não só o paladar, mas também a coragem do estômago. Mulheres do Laos. Força oculta e independência admirável. Ao caminhar pelas ruas do Laos, seja na capital Vientiane ou na vibrante Vang Vieng, paraíso dos mochileiros, é impossível não notar os sorrisos acolhedores e a elegância serena das mulheres locais. Vestindo o tradicional singh, uma saia justa que mistura suavidade e firmeza, elas transmitem uma graça discreta e uma postura inabalável. É fácil entender por que muitos homens estrangeiros se sentem atraídos por essa beleza exótica. No entanto, engana-se quem pensa que conquistar uma mulher laosiana será simples. No Laos, as mulheres não são apenas protegidas por normas culturais.
Seus direitos também estão claramente garantidos por leis rigorosas. E para os estrangeiros, isso representa um verdadeiro desafio ao ponto de muitos começarem a duvidar de suas próprias intenções. Deixando de lado o costume pouco conhecido do rapto de noivas entre os Hmong. A maioria das comunidades no Laos possui uma estrutura social em que os homens ocupam um papel mais simbólico, enquanto as mulheres são de fato o alicerce da economia familiar. Elas cultivam os campos, comandam pequenos negócios e são a espinha dorsal do comércio local. Imagine só, em muitos casos, a autonomia delas supera qualquer expectativa que um visitante estrangeiro possa ter. Curiosamente, em algumas regiões, as mulheres ocupam posições sociais mais elevadas que os homens. Programas de microcrédito e incentivos ao empreendedorismo frequentemente dão prioridade a elas. Resultado: uma confiança e independência financeira que se transformam em uma verdadeira vantagem no mercado do casamento. Portanto, se um estrangeiro se aproxima com aquela velha mentalidade de "vou mudar a sua vida", pode ter certeza será rejeitado antes mesmo de terminar a frase. A própria estrutura do casamento no Laos é um obstáculo a mais para os estrangeiros. Além de conquistar o coração da pretendente, é essencial ganhar o apoio de toda a família. E, em algumas áreas, o costume de o marido viver com a família da esposa após o casamento, o chamado casamento matrilocal, ainda é seguido. E o mais curioso, muitas vezes, quem banca a cerimônia de casamento é a família da noiva. Uma inversão total dos costumes praticados em boa parte do mundo. O respeito à dignidade das mulheres é levado tão a sério que o sistema legal do país pune com rigor qualquer atitude considerada ofensiva. O que em outros países poderia ser um simples flerte, aqui pode custar caro. Literalmente. Por exemplo, viver junto com uma mulher local antes do casamento pode ser ilegal para estrangeiros. E em caso de infidelidade envolvendo uma mulher solteira local, um estrangeiro já casado pode enfrentar multas pesadas, processos judiciais e até mesmo deportação. Diante de tudo isso, as mulheres laosianas têm uma visão mais madura e racional sobre relacionamentos. Encantá-las com romantismo superficial não funciona. O que elas valorizam de verdade é o respeito mútuo e a disposição de compartilhar responsabilidades. Em resumo, sem compromisso sincero e atitudes genuínas, tentar conquistá-las é uma missão fadada ao fracasso. O misterioso campo dos jarros, onde o tempo e a história se encontram. No planalto de Sieng Hoang, no Laos, existe um lugar que mais parece cenário de um filme de aventura, o enigmático Campo dos Jarros. Espalhados por uma paisagem vasta e silenciosa, milhares de jarros de pedras gigantes se erguem como monumentos esquecidos pelo tempo, aguardando pacientemente que a humanidade desvende seus mistérios adormecidos há milhares de anos. Alguns desses jarros atingem entre 1 e 3 metros de altura e pesam várias toneladas, tamanhos tão impressionantes que poderiam com facilidade engolir uma pequena cabana. Eles estão distribuídos em mais de 90 sítios arqueológicos, sendo a maior concentração nos arredores de Phon Savan. E até hoje, arqueólogos do mundo todo ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre o verdadeiro propósito dessas estruturas monumentais. A teoria mais aceita entre os estudiosos sugere que os jarros faziam parte de antigos rituais funerários. Acredita-se que eles serviam para abrigar restos mortais de forma semelhante a tradições encontradas em outras partes do Sudeste Asiático. Escavações ao redor de alguns jarros revelaram ossos humanos, objetos de sepultamento e fragmentos de cerâmica, pistas que reforçam a conexão dessas estruturas com cerimônias fúnebres do passado. Outra hipótese, mais pragmática, propõe que os jarros possam ter sido usados para armazenar alimentos ou líquidos. De fato, seus formatos regulares e grande capacidade interna sugerem que poderiam ter servido para guardar água, vinho de arroz ou até mantimentos. Já uma lenda local dá um toque de fantasia à história, segundo o folclore. Gigantes ancestrais teriam moldado os jarros. Após uma vitória gloriosa em batalha, o líder gigante Khun Chung teria ordenado a criação desses recipientes colossais para preparar o tradicional Lao Hai, uma bebida alcoólica típica do Laos. Imagine só gigantes erguendo enormes cálices de pedra celebrando sob o céu do Planalto.
Uma imagem que torna esse mistério ainda mais fascinante. Mas o Campo dos Jarros também carrega marcas recentes e dolorosas. Durante a Guerra do Vietnã, a região foi severamente bombardeada pela aviação dos Estados Unidos. Até hoje, muitas bombas não detonadas permanecem enterradas sob o solo. Ao caminhar pelo local, é comum ver faixas vermelhas e brancas no chão. O vermelho indica áreas de risco, onde ainda pode haver explosivos, enquanto o branco marca zonas seguras. Moradores e turistas percorrem cuidadosamente os caminhos demarcados, conscientes de que esse sítio arqueológico carrega ao mesmo tempo os segredos do passado e as feridas do presente. Apesar dos perigos, o valor cultural e arqueológico do Campo dos Jarros é imensurável. Em 2019, o local foi finalmente reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, o primeiro sítio arqueológico do Laos a receber tal honra. Esse reconhecimento não apenas atraiu os olhares do mundo para a região, como também impulsionou ações para a remoção de bombas e preservação do espaço. Mais do que um destino turístico, o Campo dos Jarros é um capítulo aberto da história humana, um livro inacabado esperando que cada novo visitante vire a próxima página e descubra o que mais essas pedras silenciosas têm a dizer. As misteriosas bolas de fogo do Mekong, onde lenda e ciência se encontram. Todos os anos, no outono, quando a noite cai sobre o rio Mekong entre o Laos e a Tailândia, um espetáculo de luz silencioso e impressionante toma conta do céu. As bolas de fogo de Naga. Sem aviso, esferas luminosas emergem da água, flutuam por alguns segundos no ar e desaparecem sem deixar rastro. Se você já se encantou com a aurora boreal ou chuvas de meteoros, imagine só presenciar bolas de fogo nascendo do próprio rio. Algo verdadeiramente único no mundo. Esse fenômeno enigmático ocorre geralmente nas noites de lua cheia, entre os meses de outubro e novembro, logo após o término do festival budista vegetariano. Segundo a crença popular, as bolas de fogo são oferendas sagradas ao Buda, carregando bênçãos espirituais do mundo divino para o mundo humano. Para os laosianos e tailandeses, o fenômeno é muito mais que um evento visual. É uma manifestação sagrada enraizada na alma cultural da região. De acordo com a lenda local, as bolas de fogo são expelidas por uma criatura mítica que habita o fundo do Mekong, o Naga, uma enorme serpente aquática considerada protetora do rio. Nas noites de lua cheia, o Naga demonstraria sua devoção ao Buda, lançando essas chamas ao céu. Para os moradores ribeirinhos, esses clarões representam uma conexão direta com o divino, uma ponte entre mundos. A aparência das bolas é fascinante. Pequenas esferas brilhantes com tons que variam do rosa claro ao laranja intenso. Elas surgem lentamente da superfície da água, sobem alguns metros e desaparecem suavemente no ar, sem emitir sons, sem fumaça, sem explosões. Às vezes surgem centenas em uma só noite. Em outras ocasiões, apenas algumas. Os melhores pontos de observação estão em Nong Khai, na Tailândia, e nos arredores de Vientiane, no Laos, duas cidades que se encaram através das margens do Mekong. Do ponto de vista científico, a teoria mais aceita é que as bolas de fogo são causadas por gases como metano ou fosfina, liberados da matéria orgânica em decomposição no leito do rio. Esses gases, ao entrarem em contato com o oxigênio, poderiam entrar em combustão espontânea, gerando as chamas. Faz sentido, certo? Mas eis o mistério, porque isso só acontece em um momento específico do ano, em locais tão precisos. E mais até hoje, nenhum experimento conseguiu reproduzir o fenômeno em laboratório. Isso alimenta hipóteses mais ousadas que envolvem campos magnéticos, atividade geológica ou até mesmo causas extraterrestres. Parece ficção científica, talvez. Mas tudo isso apenas intensifica o fascínio pelo fenômeno. Independentemente da explicação, as bolas de fogo de Naga já se tornaram uma tradição cultural celebrada com alegria. Quando chega a temporada, multidões se reúnem às margens do rio. Luzes se acendem, festas são organizadas. E a pergunta inevitável surge: qual lado do Mekong tem mais bolas de fogo, o laosiano ou o tailandês? A disputa é amigável, quase cômica, mas reflete o orgulho e o encanto compartilhado por ambos os povos.
Talvez algumas maravilhas não precisem mesmo de respostas. Talvez a beleza esteja justamente naquele momento fugaz em que uma luz se ergue do rio e se dissolve no escuro, deixando apenas o silêncio, a dúvida e a magia. E você já presenciou esse fenômeno? Acredita que seja ciência milagre? Ou simplesmente um mistério que prefere continuar sendo? Violência contra a mulher no Laos. Um silêncio que ecoa na sociedade. No coração do Laos, uma realidade dura e silenciosa, persiste a violência contra a mulher. Embora seja um problema global no contexto laosiano, ele assume formas ainda mais discretas e complexas. Em uma sociedade tradicional e fechada, esse tipo de violência costuma ser tratado como um assunto de família escondido atrás das portas de casa. Mas pouco a pouco, vozes começam a emergir e os números revelam uma verdade difícil de ignorar. Segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas e do Banco Mundial, a situação é alarmante. Estima-se que cerca de 25% das mulheres no Laos, mais de 1 milhão, já sofreram algum tipo de violência física ou psicológica ao longo da vida. O mais preocupante é que mais de 40% das vítimas sofreram agressões do próprio parceiro ou companheiro. Muitas saíram machucadas física e emocionalmente. E como se não bastasse, cerca de 43% dessas mulheres nunca buscaram ajuda, paralisadas pela vergonha ou pelo medo do julgamento da comunidade. Por trás das estatísticas, há um enredo social mais profundo. Embora a posição da mulher no Laos tenha melhorado gradualmente ao longo dos anos, ideias antigas sobre a supremacia masculina ainda estão presentes. Algumas vítimas chegam a acreditar que apanhar do marido é uma parte inevitável do casamento. A pobreza, a falta de educação e os valores culturais conservadores tornam as mulheres ainda mais vulneráveis. Em certos casos, os agressores são pessoas da própria família, o que torna tudo ainda mais doloroso. Mas há esperança. Em 2022, o governo do Laos lançou uma linha direta para atender mulheres e crianças em situação de violência, oferecendo apoio psicológico e assistência jurídica. Além disso, o Ministério da Saúde criou unidades especializadas para acolher essas vítimas, tanto no aspecto físico quanto emocional. Ainda que essas iniciativas tenham alcance limitado, representam um passo importante na construção de uma rede de apoio. O país também tem se unido a organizações internacionais para promover campanhas educativas focadas na conscientização sobre violência doméstica e tráfico de pessoas. Paralelamente, programas de capacitação profissional e incentivos ao empreendedorismo vêm ajudando mulheres a conquistar independência financeira, uma ferramenta essencial para romper ciclos de abuso. Apesar de todos os desafios, algo está mudando. Cada vez mais mulheres no Laos estão encontrando coragem para falar. Como disse uma vítima em entrevista, quando a gente se manifesta não é só por nós mesmas, é por todas as que ainda estão em silêncio. É de partir o coração, mas também é um sinal de que, mesmo no meio da dor, existe a possibilidade de transformação. E quem sabe um futuro com mais dignidade, respeito e liberdade para todas as mulheres laosianas. As Grutas Misteriosas de Vieng Shay. O refúgio de pedra da revolução. No nordeste do Laos, na província montanhosa de Hoa Phan, esconde-se um dos segredos mais fascinantes do país, Vieng Shay. À primeira vista, é apenas uma região rochosa isolada. Mas por trás das formações naturais, revela-se uma verdadeira cidade subterrânea, formada por cerca de 480 cavernas naturais. Um santuário geológico que se tornou em tempos difíceis a fortaleza invencível da resistência laosiana. Durante a Guerra do Vietnã, os céus do Laos foram devastados por bombardeios intensos da aviação americana, numa ofensiva secreta que atingiu em cheio a população civil. Sem ter para onde fugir, milhares buscaram abrigo nas cavernas de Vieng Shay. Estima-se que cerca de 23 mil pessoas viveram ali durante esse período, não apenas sobrevivendo, mas construindo uma verdadeira nação subterrânea. Com ferramentas simples e o apoio da natureza, surgiram hospitais, escolas, padarias, lojas e até teatros no interior das grutas. Ali, crianças estudavam, os feridos eram tratados e reuniões políticas eram realizadas em segredo. O local se tornou a sede do movimento revolucionário
liderado pela Frente Patriótica do Laos. À noite, os moradores saíam às escondidas para cultivar a terra. E de dia protegiam-se sob a rocha, um cotidiano marcado por resiliência e esperança. Hoje Viêng Chai se transformou em um ponto turístico histórico conhecido como o Museu da Revolução do Laos. Sua importância é comparável aos túneis de Cu Chi no Vietnã, também símbolo de resistência. Um dos espaços mais emblemáticos é a caverna que serviu como quartel-general de Khai Sonne Phonvihane, fundador do Partido Popular Revolucionário do Laos e considerado o pai da nação. Lá ainda se conservam seus objetos pessoais, mesa de trabalho-cama, e até um antigo mapa usado nas estratégias da guerra. É impressionante pensar que, por anos, a vida pulsava nas profundezas dessas pedras. Cada parede, cada fissura, parece guardar um fragmento do passado, como se o tempo ali tivesse deixado suas memórias cravadas na rocha. Viêng Chai não é apenas um lugar de memória. É um símbolo de resistência, um testemunho silencioso da luta de um povo e uma lembrança viva de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança encontra caminhos para florescer. Não. Toque nos monges. Um tabu cultural, carregado de significado no Laos. No Laos, país envolto em espiritualidade e tradição. Existe uma regra cultural que pode surpreender muitos visitantes mulheres: não devem tocar em monges. À primeira vista, isso pode soar como um gesto de discriminação. Mas para compreendê-lo de fato, é preciso olhar com mais profundidade para os ensinamentos do budismo. Segundo os preceitos budistas, os monges devem manter um estado de pureza física e mental, evitando ao máximo qualquer estímulo que possa despertar desejos mundanos. Entre essas regras, há uma chamada Vinaya maior que determina que se um monge sente desejo ao tocar uma mulher, ele comete uma infração grave e deve se retratar publicamente perante a comunidade monástica. Ou seja, o objetivo não é restringir as mulheres, mas proteger o equilíbrio espiritual dos monges. Com o tempo, no entanto, esse preceito passou por um processo de simplificação popular, e em muitos lugares, não só no Laos, mas também em outros países budistas, virou um tabu absoluto. A regra virou ditado: mulher não pode tocar em monge, e com ela vieram mitos e exageros, como a ideia de que um simples toque destruiria a vida religiosa de um monge. Em vilas tradicionais, as meninas aprendem desde cedo a manter distância. Mesmo ao oferecer algo, é comum usar um pano ou bandeja, evitando qualquer contato direto. Mas os tempos estão mudando. Com o fortalecimento dos direitos das mulheres e a circulação global de ideias sobre igualdade de gênero, muitos começaram a questionar: será que essa regra é mesmo justa? Reduzir a mulher à origem da tentação ou considerá-la impura é uma visão cada vez mais contestada. Além disso, com o crescimento do turismo, é comum que visitantes estrangeiras, sem conhecer o tabu, toquem em monges por educação ou afeto, causando situações constrangedoras. Em resposta, alguns templos já passaram a usar placas explicativas em várias línguas para promover o entendimento e não apenas a proibição. Ao longo da história do Laos, esse costume foi muitas vezes mal interpretado e até distorcido. Felizmente, em tempos mais abertos, seu significado vem sendo resgatado com mais empatia e discernimento. Talvez o verdadeiro ensinamento aqui não esteja apenas na proibição, mas na oportunidade de refletirmos sobre como culturas diferentes lidam com o corpo, o respeito e a espiritualidade. Afinal, como ensina o próprio budismo, compreender é mais valioso que julgar, e cada tabu cultural pode ser, na verdade, uma ponte para o entendimento mútuo. Após conhecermos essas 10 curiosidades incríveis sobre o Laos, qual delas te surpreendeu mais? Compartilhe com a gente nos comentários.